Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Olá, mais um Saúde em Dia começando. Hoje estou aqui, acabei de fazer um procedimento médico cirúrgico e aproveitar para a gente falar de um tema muito legal que a gente recebeu várias perguntas recentemente, que é o chocolate. A Páscoa, né, que é uma época muito importante do ano, né, que a gente comemora, e o que é muito comum, a gente dar chocolate de presente para um amigo, para um filho, para a esposa, para os familiares. E eu recebi várias perguntas para a gente poder conversar sobre o efeito do chocolate e o que seria importante a gente ter como referência e prevenção. A primeira pergunta seria qual? Doutor, existe uma quantidade certa que a gente deve separar e deixar principalmente as crianças consumirem no dia da Páscoa ou na sequência? Eu coloco a resposta da seguinte forma: existe sim, por quê? A maioria dos chocolates que as crianças têm preferência é o chocolate ao leite. Esse chocolate ele tem uma quantidade elevada de açúcar, ok? E sendo nesta composição, é um produto que é muito rico em carboidrato. Ah, tá bom, o que isso pode acarretar? A longo prazo, excesso de peso. Então, a criança que é viciada num chocolate ao leite, que tem uma característica mais rica em carboidrato, se ela ficar consumindo muito com o passar do tempo, ela vai ser uma criança obesa, ter problema de sobrepeso. E hoje a gente tem que, desde pequeno, tentar passar a importância para a nossa família e filhos desse consumo consciente da quantidade de chocolate. Qual que seria a quantidade? Eu falo assim, se a gente imaginar em gramas, 2 quadradinhos, estamos falando aí algo em torno de 80 gramas num dia, ok? Principalmente nessa época que está todo mundo comemorando com muito chocolate. A segunda pergunta: qual que é o melhor chocolate? Tem o chocolate ao leite, o chocolate amargo, esses com alto teor de cacau, que a gente encontra, né, 70%, 80%, 90%, aqueles mais escuros, né? O melhor são esses que não são, na composição, derivados do leite e açúcar. O amargo com um alto teor de cacau. Por quê? Ali a gente tem uma quantidade muito baixa de açúcar, praticamente zero, com uma característica boa, porque a gente vai ter a propriedade rica do cacau, que seria o quê? Aumentar o nosso a sensação de bem-estar, que a gente vai estar relacionando isso à melhora da serotonina. Existem alguns neurotransmissores, principalmente o triptofano, que com esse bem-estar, esse consumo ligado a um prazer, você está matando um prazer comendo de uma forma prazerosa. O triptofano também tem um incremento, um ganho, né? E desta maneira, consumir mais o chocolate com alto teor de cacau e baixo teor de açúcar favorece bastante. Qual o consumo diário adequado desse tipo de chocolate? 2 quadradinhos. Você pega uma barra, você pode estar consumindo 2 quadradinhos desse por dia, 70%, 80%, 90%. Dessa forma você tem o gosto do chocolate na boca, está tendo um consumo frequente. As pessoas que realmente gostam muito do chocolate, têm essa dependência, para não ficar com uma sensação punitiva de estar comendo chocolate e achando que isso vai gerar alguma coisa de negativo numa dieta, numa melhora de composição corporal. Terceira pergunta:
quais são os efeitos adversos relacionados ao consumo exagerado do chocolate, principalmente chocolate ao leite, nessa época da Páscoa. O que a gente vê muito comum no consultório médico, eu principalmente como nutrólogo, gastro, são as diarreias. Ok, então a criança abusou, comeu um ovo inteiro de chocolate sozinho. Além do ovo, aquele recheio, que são os bombons, os comemorativos internos, é a diarreia. Por quê? O chocolate ele vai ter esse alto teor de açúcar, uma gordura também relacionada a essa parte do leite, gerando um desequilíbrio intestinal, podendo gerar essa diarreia. E a gente ter que tratar essa diarreia para gerar um reequilíbrio de flora intestinal. O vômito não é muito comum nesses casos de excesso de consumo de chocolate. Ele acaba sendo comum quando existe algum quadro infeccioso associado. Uma virose, a gente já está um pouquinho doente, vai lá, começa a consumir mais o chocolate, aí pode-se associar um vômito junto com a diarreia. Mas a diarreia com distensão abdominal, um pouco mais de gases, essa sim. Quarta pergunta. Doutor, qual seria a orientação, então, para as crianças em casa, para a gente não cortar o consumo de chocolate? Porque a criança realmente ela não vai comer esse chocolate que é o mais amargo, com pouco quantidade de leite e açúcar, né? Eu costumo falar assim, eu acho que a criança tem que comer um pouco de chocolate, realmente você cortar o chocolate 100% fica muito complicado, mas estar oferecendo esse chocolate a cada 5 dias, com uma quantidade estabelecida e combinada, levando essas informações importantes em relação a um produto que é riquíssimo em açúcar, em gordura, às vezes trans, que fala de uma gordura que não é tão boa para o nosso organismo. Então isso você vai educando o seu filho, vai educando a família em comer de uma forma consciente. A gente fala consumir de uma forma moderada. Por quê? Para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, que são a obesidade, a diabetes, lá na vida adulta, né? O problema relacionado às vezes com o colesterol e aí todos os outros que vêm ligados ao excesso de peso extremo. Problemas de articulação, ronco e uma qualidade de vida não tão boa, para você estar limitado às atividades do dia a dia por causa do excesso de peso corporal. Você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, existem os canais que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Lá a gente tem muito tema no Instagram, principalmente o meu Instagram é Dr. Eduardo Nutrólogo, relacionado a essas matérias que a gente vem conversando. E o WhatsApp, manda a pergunta, a gente separa aqui a tua pergunta e vai respondendo nesses próximos programas, ok? Então, feliz Páscoa a todos e que seja uma Páscoa abençoada. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.